pessoal, eu sou a Poli Lucena, sejam muito bem-vindos a mais um Prof. Me Explica. Vamos falar agora dos eventos da inflamação aguda. Como exemplo, eu trago para vocês aqui uma pessoa que tenta apertar um cacto cheio de espinhos. O que vai acontecer ali naquele momento? Muito provavelmente vai instaurar a inflamação a partir dos fenômenos vasculares. Nesse momento a gente observa uma vasoconstrição arteriolar passageira, seguida de uma vasodilatação capilar com aumento do fluxo sanguíneo local a partir da liberação de histamina e prostaglandinas. Isso aí vai fazer com que haja um aumento da permeabilidade vascular, onde o plasma sai do sangue e passa para o interstício. Em conjunto, esses três eventos vão causar uma hemoconcentração local com formação de aglomerados de hemácias. O sangue fica mais viscoso e a circulação ali naquele local fica mais lenta. E nós temos aí os primeiros sinais cardinais da inflamação, que é a hiperemia, o rubor, o vermelhidão, de início sendo ativa e depois de forma mais passiva, seguindo o fluxo ali de tudo que está saindo do sangue propriamente dito. Logo em seguida, nós vamos ter os fenômenos exudativos. O fenômeno exudativo está muito relacionado com a parte líquida do sangue. Normalmente, a gente tem diferença aqui de pressão hidrostática e osmótica coloidal, uma inversamente proporcional à outra, mantendo o líquido e as proteínas plasmáticas dentro dos vasos sanguíneos. Quando a gente está em processo inflamatório, a ocorrência do exudato vai coincidir com o aumento da pressão hidrostática, que favorece aqui o quê? O aumento dos espaços interendoteliais, que constituem ou compõem a parede do vaso sanguíneo, vasodilatação, e aí o líquido sai aqui do vaso sanguíneo junto com proteínas e outros componentes presentes naquele sangue. Então, a gente tem o exudato. A histamina e a prostaglandina vão ser responsáveis por aumentar esses poros interendoteliais, favorecendo a exudação plasmática. Lembrando que exudação vem de exudar, que significa passar através de. Junto com a saída do plasma, acontecem quebra de proteoglicanos, aumento de ácido hialurônico, sobrecarga do sistema linfático, que não vai conseguir pegar esse líquido extracelular e levar de volta para o vaso sanguíneo. Então, a pessoa desenvolve o segundo sinal da inflamação, que é o edema, o tumor, o inchaço. Nós temos um teste de palpação que é muito importante para a gente saber se a pessoa está gordinha ou se, na verdade, ela realmente está com esse sinal da inflamação. Consiste em apertar, friccionar por alguns instantes o local que está com esse aspecto inchado. Quando a gente solta, se ele continua com uma depressão, é sinal de que a pessoa está assim com um edema. Além disso, aqui é importante a gente falar que o exudato é diferente do transudato. No transudato, eu vou ter um aumento muito importante da pressão hidrostática e uma diminuição da pressão osmótica coloidal. Nisso, os líquidos vão sair, mas as proteínas presentes ali não vão acompanhar ele. É o que permite a gente diferenciar um do outro, por exemplo. Então, aqui mostrando para vocês, com relação ao edema, quando a gente tem alguma queimadura, por exemplo, essa bolha de fricção na pele que acontece, ou a formação do calo ali mole, é um exemplo quase que trivial de edema. E em um segundo momento aqui, o edema simples depressível, que a gente observou na imagem do slide anterior. Qual que é a função, qual que é a importância de acontecer o exudato plasmático? Então, a gente observa que
É a partir dele que eu tenho a saída de anticorpos do sistema complemento, que vão ter uma ação inibitória, lítica, de estourar a célula, causar morte celular, e opsonizadora de patógenos. O fibrinogênio, que acaba saindo junto com esse líquido, ele é polimerizado e vai formar um suporte de fibrina para a migração do leucócito, ou seja, o fibrinogênio exudado, ele vai ser um guia para o leucócito conseguir chegar exatamente no local onde está acontecendo a inflamação. E além disso, é o exudato plasmático que permite a saída de proteínas removedoras de radicais livres, reduzindo o potencial lesivo da inflamação. Sobre a exudação celular, além do líquido junto com as proteínas e outros componentes presentes no sangue, também as células vão deixar o sangue, mas aqui a exudação vai ser um pouco diferente, mais seletiva. Nós vamos ter basicamente a passagem de célula do vaso sanguíneo para o sítio da inflamação, independentemente da exudação plasmática, mas normalmente ela vai acontecer depois da exudação plasmática, aquela de líquido que a gente viu anteriormente. É o elemento morfológico mais característico das inflamações e é mais comum de acontecer lá nas vênulas. É muito importante aqui em exames, quando a gente vai fazer, por exemplo, exames de biópsia, de avaliação histológica, celular, para a gente conseguir compreender em qual momento ali do processo patológico o tecido foi colhido, por exemplo. Então, temos aqui uma imagem para a gente representar. Esse círculo vermelho representa o endotélio vascular, basicamente a parede que constitui o vaso sanguíneo. No centro aqui, ó, do sangue, normalmente a gente tem hemácias, leucócitos circundando. Leucócitos ficam exatamente aqui bem na periferia, bem no centro mesmo do vaso. Quando a gente sofre uma agressão, seja ela exógena ou endógena, esses leucócitos vão se concentrar ali no local próximo. Então, eles deixam o centro do vaso sanguíneo e passam a se localizar na periferia dele. É o que a gente chama de marginação leucocitária. A partir daí, vão acontecer dois momentos importantes: o fenômeno de captura e rolamento, que é quando esse leucócito se liga primeiro de maneira mais fraca e depois de maneira mais firme, e depois ele simplesmente rola sobre o vaso sanguíneo. Quando, esse leucócito ele conseguiu fazer uma adesão firme, ele então vai passar por um processo que a gente chama de espraiamento, que ele altera a sua morfologia para conseguir atravessar o vaso sanguíneo e sofrer, propriamente dito, a diapedese ou migração leucocitária, o que a gente está mostrando, por exemplo, nessa imagem aqui. Falando de forma mais detalhada, vamos pensar que essa parte vermelha é o meio do sangue, aqui a gente tem o tecido endotelial do vaso sanguíneo e em branco o tecido onde está acontecendo a inflamação. Então, esse leucócito que sofreu marginação leucocitária, ou seja, foi aqui para perto da periferia do vaso sanguíneo, ele vai fazer o quê? O fenômeno de captura, onde os leucócitos se ligam fracamente ao endotélio por meio de moléculas de adesão. No endotélio tem a presença de P-selectina, L-selectina, VCAM, ligante de integrina, que é a ICAM1. E no leucócito eu tenho ligante de selectina, integrina, glicoproteína, cialil-lius X modificada, que vão interagir um com o outro. Quando tem a interação, então eu tenho um momento de captura do leucócito. A partir daí, esse leucócito ele vai rolar lá no endotélio. Somente os leucócitos que foram ativados pelo fator de ativação plaquetária e por quimiocinas do endotélio vão continuar o processo de exudação celular. Então, a partir daí, a gente precisa ter a adesão forte e o espraiamento. Os leucócitos vão se ligar fortemente ao endotélio. Quando ele se liga ali fortemente, ele vai mudar essa morfologia. Então, após a ativação, a gente tem reposicionamento das integrinas, ativação de integrinas aumentando a sua adesividade a ICAM e a VCAM, reorientação do citoesqueleto do leucócito com possível formação de pseudópodes
para poder favorecer a diapedese. Então aqui, enquanto ele estava ainda redondinho na sua característica, ele já começa a alterar a sua morfologia para garantir que ele fez uma adesão firme. Isso é conhecido como espraiamento. Então aqui mostrando para você, a célula realiza diapedese a partir de pseudópodes. Nessa imagem estão sendo mostradas amebas, movimentando a partir dos seus falsos pés, que são denominados pseudópodes, mas que as células humanas também realizam esse tipo de movimentação. A partir daí, esse leucócito que se aderiu fortemente, ele está pronto para fazer a passagem do vaso sanguíneo para o tecido, no que a gente chama de apedese leucocitária. Ele usa um sistema de cremalheira. Os pseudópodes e a integrina no leucócito e cano endotélio vão formar uma espécie de zíper. O espaço interendotelial se fecha logo após a passagem do leucócito, evitando extravasamento de plasma. No interstício, a integrina se liga à fibronectina e essa se liga à fibrina exudada que orienta o leucócito. Então, aqui mostrando para vocês, desde a adesão mais firme até o espraiamento, com a formação do sistema cremalheira, que parece um zíper, até ele conseguir chegar no tecido, onde ele encontra ali o exudado de fibrinogênio, para poder guiar ele até onde ele precisa ser conduzido. Informações importantes. A passagem do leucócito do vaso sanguíneo para o sítio de inflamação, ela é ativa, mas também a passagem de hemácias e plaquetas de forma passiva. Em até 24 horas, há uma maior quantidade de neutrófilo, pois eles são mais numerosos no sangue. Possuem alta variabilidade de receptores quimiotáticos e têm um alto poder microbicida. Só que eles não são teciduais, então eles atuam bem em condições de baixa oxigenação, mas eles morrem depois desse tempo. O tipo de quimiocina liberada por macrófagos residentes, células dendríticas e monócitos patrulhadores determina a célula presente em maior concentração no início da inflamação. Por exemplo, se quimiocinas do tipo CC são liberadas, haverá uma maior exudação de eosinófilos. É o caso quando a gente observa uma infecção por eumintos, que são os vermes, por exemplo. Se há liberação de quimiocinas CXCL9 e CSCL10, há uma maior concentração de linfócitos T e células natural killers, que é o caso das infecções por vírus. Como nós vamos saber isso, professora? Há um exame que a gente realiza que chama-se imunohistoquímica. Nele eu consigo identificar cada tipo de célula que está presente no local da inflamação. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau!